Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Em casa, como que vocês estão? O prof já tá com saudade de vocês, tomara que logo tudo isso volte ao normal, né? Pra gente voltar na nossa rotina, né? Fazer as tarefas na sala, né? Que é a melhor coisa, né? Então, hoje nós vamos para uma aula de história, tá? Lá no capítulo 1 da nossa apostila, tá? Que tem como título Trabalho, uma necessidade do ser humano. Então, lá na página 92 e 93, nós temos uma imagem de pessoas trabalhando, né? Ó, aqui. Aonde será que essas pessoas estão trabalhando? É no campo ou é na cidade? Campo, né? O que elas estão fazendo? Colhendo alguma plantação, não é mesmo? Aí observem ali que tem os carrinhos, né? As charretas, as carroças, né? Para que será que eles estão usando isso? Para colheita, né? Para colocar o que eles estão colhendo dentro da carroça, tá? Ó, aqui na página 93, dá para ver, ó, aqui no cantinho, ó, tá vendo? Ele está colocando a colheita dentro da carroça, tá? Então, aí diz assim, ó, nas perguntinhas ali pra gente refletir, tá? Como é o ambiente retratado na pintura? É o campo, uma lavoura, né? 2. O que as pessoas retratadas estão fazendo? Estão trabalhando, não é mesmo? Que tipo de trabalho essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo a colheita, né? E 4. Que elementos da pintura facilitam o trabalho das pessoas nessa colheita? Qual que é a parte dos desenhos aqui que está ajudando elas a colher? É as carroças, até porque elas estão colocando que é uma pintura antiga, né? Hoje em dia já é tudo mais facilitado, né? Já tem as máquinas que colhem, né? Os caminhões que vão buscar a colheita, né? Essa pintura já é de tempo, né? Olha lá, ó, é uma pintura bem lá no cantinho da página 92, foi Van Gogh que fez essa pintura, é um quadro, tá? E foi, o nome desse quadro é A Colheita, de 1888, né? Então, olha quanto tempo faz, né? Então, aí foi as carroças que estão ajudando a colheita, né? Eles colhem e colocam na carroça para levar para algum lugar, tá bom? Página 94, diz assim: a pintura de Vicente Van Gogh traz uma plantação na qual está sendo feita uma colheita. É possível observar que o artista retratou carrinhos com rodas, né? As carroças, certo? A gente conversou, que já viu, observou lá na imagem. Número 1. Por que você imagina que os trabalhadores utilizam carrinhos de mão em colheitas como a da pintura? Né? Nós conversamos. Por que eles estão usando? Para facilitar o transporte do quê? Da plantação que eles estão colhendo, não é mesmo? 2. Converse com seus colegas e responda: por que os carrinhos de mão ajudam na colheita? Imagina eles terem que colher e levar tudo nos braços, né? Ia se tornar mais difícil, não é mesmo? 3. Você acha que o ser humano sempre utilizou carrinhos de mão? Justifique sua resposta. Será que sempre existiu os carrinhos, as carroças com roda redonda para fazer esse transporte? Não, porque antes existia a roda, eles não sabiam que podia fazer esses carrinhos, essas carroças para transportar os alimentos, né, as plantações. Então, antes era só no serviço braçal, né? Era só a colheita, faziam, colocavam nos braços, amarravam, né, e levavam.
Depois que surgiu a roda, que eles começaram a facilitar as coisas, né? Melhorar o trabalho deles. Aí na 4. Como você imagina que era o trabalho antes dos carrinhos de mão serem inventados? Então, aqui vai ser a resposta pessoal de vocês. Como que vocês imaginam? Conversamos um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Lá na página 95. A invenção do carrinho de mão facilitou o trabalho do ser humano e só foi possível após a invenção da roda. Foi que a prof conversou, né? Então, para que utilizamos a roda atualmente? Nossa, quanta coisa, né? A bicicleta de vocês, que vocês andavam, né? Agora quase nem pode sair pra rua, né? Você tá andando de bicicleta só em casa mesmo, né? Então, a bicicleta, ela é com rodas. O que mais que tem rodas? Né? Então, vocês vão escrever ali para que utilizamos as rodas. 6. Em sua opinião, a invenção da roda foi importante? Justifique sua resposta. Foi muito importante, não é mesmo? Imagine para viajar, né? Como que vai viajar de carro se não existisse a roda? Né? Não existia nem o carro daí. Caminhões para fazer o transporte dos alimentos, as máquinas que fazem as colheitas dos alimentos, né? Olha quanta coisa, como ia ser difícil a vida, né? Então, a roda foi uma grande invenção, tá? Aí diz assim, a roda é uma invenção importante para o dia a dia das pessoas. De acordo com as necessidades, foram desenvolvidas soluções e aperfeiçoamento ao longo do tempo. Isso ocorreu em relação à alimentação, à proteção, ao trabalho, por meio do qual o ser humano transformou e ainda transforma a natureza. São exemplos desses processos: arar a terra, plantar, colher, domesticar, criar animais, construir estradas e pontes. Foi o que a prof conversou. Né? Se não existisse a roda, como que tudo isso ia funcionar? Não teria nem como, né? Então, lá na página 96, diz assim, os tipos de trabalho. O que você entende por trabalho? O que é um trabalho para vocês? Então, antes de começar a conversar, você tem que responder ali uma resposta pessoal de vocês. O que vocês acham que é o trabalho, ok? Aí diz o textinho ali embaixo, acompanha a leitura com a prof. Trabalho é o conjunto de atividades que o ser humano exerce para atingir determinado fim. Essas atividades tanto podem ser produtivas como criativas, podendo exigir grande esforço físico ou intelectual. Então, existem os dois trabalhos, né? Porque existe o esforço físico, o esforço do corpo, né? E o esforço intelectual, que é o pensamento, usar a cabecinha mesmo, né? Quando o trabalho exige força física ou habilidades manuais, é denominado trabalho manual ou braçal, como a construção de uma casa, a limpeza, a produção de móveis, o artesanato, né? Então, tudo o que exige a força dos braços, né? É o trabalho manual ou braçal, tá? Quando o trabalho exige o pensamento, o raciocínio, ele é denominado trabalho intelectual, que é o pensamento, usar a cabecinha. Como a composição de músicas, escrita de livros, a criação de uma máquina, de brinquedo, a descoberta de um medicamento, né? Tem que pensar, usar a cabeça. Tenho que pensar, criar alguma coisa, né? Então, eu tenho que usar a cabeça. Em alguns casos, os trabalhos manual e intelectual podem acontecer ao mesmo tempo. É o caso de um artista que constrói uma grande escultura, o que exige tanto habilidade manual, o esforço físico, como o pensamento, para que sua ideia se torne realidade. Então, ele tem que
pensar, vou criar o quê? Que tipo de escultura que eu vou criar? Né? Como que ela vai ser? Eu esforço físico, né, nos braços ali para fazer o desenho, fazer pintura, fazer a obra de arte, certo? Número 1. Converse com seus colegas e faça uma lista de atividades que representam trabalhos manuais e trabalhos intelectuais. Então aqui ele vai conversa com a mãe, com o pai, né? Trabalho manual, né? A prof já explicou, trabalho manual que exige a força dos braços, certo? Exige a força física do corpo, tá? E o trabalho intelectual é só que exige o pensamento, tá? Então, vocês vão escrever nos 2 quadrinhos ali da página 96, ok? Aí, lá na página 97, acompanhe o texto com a prof. Como vimos, a transformação da natureza pode receber o nome de trabalho, mas existem 2 palavras importantes a serem compreendidas: emprego e profissão. São 2 palavrinhas com o nosso significado deles é diferente, né? Não que seja diferente, mas é emprego. O que é o emprego? O emprego, vamos terminar ali que a prof já explica. Você entende a diferença entre essas 2 palavras? Disse que alguém tem um emprego quando possui cargo ou função em um local de trabalho. Qual que é o emprego meu? É de professora. Professora aonde? Na escola Cacique Candói, certo? Então, esse é o meu emprego, né? Onde a prof trabalha, a prof está em, né, todas as profissões, o local de trabalho, eles estão empregados naquele lugar, certo? Aí, diz assim, já a profissão é o nome da atividade especializada que uma pessoa exerce. Por exemplo, uma pessoa faz faculdade de engenharia porque pretende ter a profissão de engenheiro. Quando essa pessoa for contratada por uma empresa, ela terá o emprego de engenheiro. Então, a profissão minha é de professora, né? Eu fiz pedagogia, né? E me tornei professora, tá? E o meu emprego, a minha profissão professora, o meu emprego é como professora na escola que eu estou trabalhando. Não adianta eu ser formada, eu ser professora, eu não estar trabalhando, tá? Então, a minha profissão é professora. Mas se eu não estou trabalhando em lugar nenhum, eu não tenho um emprego, certo? Eu tenho a profissão, eu estudei, eu me formei, eu tenho a formação para ser a professora, mas estou desempregada. Não estou trabalhando em escola nenhuma. Então, eu não estou empregada. Deu para entender? Então, profissão é quando a gente estuda para ser alguma coisa, tá? E daí, para a gente ter o emprego, a gente precisa estar empregada em algum lugar, ok? Fácil, né? Ali, tem as perguntinhas ali. Número 2. Que profissões você conhece, né? Escreve algumas ali que vocês conhecem, ok? 3. Escreva abaixo a profissão de 2 pessoas da sua família. Escreve ali, meu pai é tal, minha mãe, ou meu irmão, minha tia, meu tio, tá? 2 pessoas, coloca o nome da pessoa e o que ela exerce, tá? E 4. Observe as imagens a seguir, identifique as profissões que cada uma delas representa. Então, nós temos 4 imagens aqui embaixo, né? E vocês vão escrever a profissão de cada uma delas, ok? Nossas atividades de histórias terminam por aqui. Até a nossa próxima aula, segundo ano. Tchau, tchau!